Capítulo 17. Às 5h47, Meredith saiu para a sua corrida. Os cachorros foram com ela, competindo ansiosamente por atenção. Às 7 horas, ela estava no pomar andando entre as fileiras de árvores com o capataz, verificando o progresso das novas frutas, notando os danos causados pela geada e conferindo o trabalho manual dos trabalhadores de embalar as maçãs. E às 10 horas encontrava-se à sua mesa lendo projeções de colheita. Mas tudo em que realmente pensava era o conto de fadas. Eu vou perguntar diretamente: você é Vera? Essa ideia era como um botão de maçã. Ela florescia, crescia e ganhava corpo. Parecia impossível que algo que ouvira sua vida inteira e julgar irrelevante pudesse ter algum valor. Era como descobrir que a pintura em cima de sua lareira era um Van Gogh no começo da carreira. Mas era verdade. Havia escutado as palavras durante anos e apenas as aceitara como vinham, sem questionar, sem nunca olhar mais profundamente. Talvez todas as crianças façam isso com as histórias da família. Quanto mais se ouve uma coisa, menos se questiona a veracidade dela. Ela colocou de lado os relatórios da colheita e voltou-se para o computador. Durante a hora seguinte fez pesquisas aleatórias. Leningrado, Stalin, Vera, Olga. Se estivesse procurando noivas russas por encomenda, os nomes teriam rendido muitos resultados. Ponte, Fontanka, Grande Terror, Estátua do Cavaleiro de Bronze. Não apareceu nada que valesse a pena. Apenas mais e mais evidências de que o plano de fundo do conto de fadas era muito real. Encontrou uma longa lista de trabalhos publicados por Vassily Adamovich. Ele escrevera a respeito de praticamente todas as facetas da vida russa e soviética, dos primeiros dias até a Revolução Bolchevique, passando pelo assassinato dos Romanovs, a subida de Stalin ao poder e os terrores do regime dele e o ataque de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, até a tragédia de Chernobyl. O que quer que tivesse acontecido com os russos no século XX, ele havia estudado. Isso é uma grande ajuda, Meredith murmurou, batendo com a caneta na mesa. Quando acrescentou aposentadoria à busca, consegui um link inesperado de um artigo de jornal. Leitura do artigo de jornal. O Dr. Vassily Adamovich, ex-professor de estudos russos na Universidade do Alasca, em Anchorage, sofreu um ataque cardíaco ontem em sua casa em Juneau. O Dr. Adamovich é bem conhecido nos círculos acadêmicos por sua prolífica produção de publicações, mas os amigos dizem que é um exímio jardineiro e pode contar aterrorizantes histórias de fantasmas. Ele se aposentou da função de professor em 1989 e frequentemente trabalhava como voluntário na biblioteca do bairro. Ele está se recuperando em um hospital local. Meredith pegou o telefone e ligou para informações. O operador não tinha número algum de um Vassily Adamovich em Juneau. Desapontada, Meredith pediu o número da biblioteca. Há vários números, madame. Me dê todos. Meredith respondeu, tomando nota dos números de todos os ramais. Ela teve sorte na quarta tentativa. Alô? Ela disse. Estou tentando achar o Dr. Vassily Adamovich. Ah, Vássia, disse a mulher que atendeu. Ninguém liga atrás dele já faz um bom tempo. Fico triste em dizer. É essa a biblioteca onde era voluntário? 2 dias por semana, durante anos.
As crianças do colegial o adoravam. Estou tentando falar com ele. Pelo que sei, ele está em um asilo. Você sabe qual? Não, desculpe, eu não sei, mas você é amiga de Vácia? A minha mãe é, mas ela não fala com ele faz muito tempo. Você sabe que ele teve um ataque cardíaco? Sim. Ouvi dizer que ele estava bem mal, tem problemas para falar. Certo, entendi. Obrigada por sua ajuda. Meredith desligou o telefone. Quase ao mesmo tempo, Daisy entrou no escritório. Tem um problema no depósito, nada urgente, mas Hector quer que você passe por lá hoje se puder. Se estiver muito ocupada, tenho certeza de que posso resolver isso. Sim, disse Meredith, olhando para suas anotações. Por que você não faz isso? E depois eu vou para o Tahiti. Sim, está bem. Usando o cartão de crédito da empresa. Muito bem, obrigada, Daisy. Daisy cruzou a sala com passos rápidos e sentou-se na cadeira diante da mesa de Meredith. Chega, ela disse cruzando os braços. Comece a falar. Meredith ergueu os olhos. Honestamente estava surpresa. Do que Daisy estava falando? O quê? Eu acabo de dizer que vou para o Tahiti com tudo pago pela empresa. Meredith riu. Então você está dizendo que eu não estava escutando? O que está acontecendo? Meredith levou em conta que Daisy estava com os Whitson há mais tempo que qualquer um podia lembrar. Quando você conheceu minha mãe? As sobrancelhas muito desenhadas de Daisy ergueram-se em surpresa. Bem, vamos ver, acho que eu tinha uns 10 anos. Talvez um pouco antes, todos só falavam nisso pelo que me lembro. Porque seu pai estava saindo com Sally Herman. Quando foi para a guerra e quando voltou estava casado. Então ele mal a conhecia. Não sei nada sobre isso. Ele estava apaixonado por ela, isso eu sei. Minha mãe disse que jamais vira um homem tão apaixonado. Ele cuidou de Anya. Ela cuidou de Anya. Quem? Minha mãe. Durante a maior parte daquele primeiro ano. Meredith franziu a testa. Como assim? Ela estava doente. Você sabe disso, não sabe? Acho que ela ficou de cama por um ano mais ou menos. E depois um dia ela simplesmente ficou melhor. Minha mãe achava que as duas seriam grandes amigas, mas você conhece Anya. Era uma novidade surpreendente, realmente. Surpreendente. Não lembrava de sua mãe jamais ter tido sequer uma tosse. Doente como? O que havia de errado com ela? O que faria uma mulher passar um ano de cama? E o que a fizera ficar subitamente melhor? Eu não sei. Mamãe nunca falou muito sobre isso. Obrigada, Daisy. Ela observou Daisy sair da sala e fechar a porta. Durante as horas seguintes, Meredith conseguiu trabalhar um pouco, mas na maior parte do tempo ficou pensando na mãe. Às 5 horas ela desistiu de fingir e saiu do escritório dizendo: Daisy, você pode ver aquilo no depósito para mim? Se for um problema de verdade, estarei com meu celular. Caso contrário, estou encerrando o dia. Pode deixar, Meredith. 10 minutos depois, quando entrou na casa da mãe, o cheiro de pão assando a recebeu. Encontrou a mãe na cozinha, envolta em seu grande avental branco, as mãos cobertas de farinha. Como sempre acontecia, estava fazendo pão suficiente para um exército. O freezer da garagem estava cheio de pão. Oi, mãe, você chegou mais cedo. Não tinha muito o que fazer no trabalho, então pensei em vir e empacotar mais coisas para você. Quando estiver tudo organizado, nós podemos decidir o que pode ser doado, se você quiser. Você se importa com o que eu guardar ou der? Não. Meredith não sabia o que dizer diante disso, como nada tinha qualquer importância para sua mãe. Onde está Nina? Ela disse que tinha algo para fazer e saiu faz uma hora. Ela levou a câmera, então...
Ninguém sabe quando vai voltar, certo? Mamãe voltou a trabalhar na massa de pão. Meredith ficou ali mais um minuto. Depois tirou o casaco e o pendurou no cabide junto da porta. Começou a caminhar pelo corredor na direção do escritório do pai, mas quando estava chegando à porta ela parou. Da última vez em que empacotara as coisas da mãe, não havia procurado nada. Não tinha examinado os bolsos, nem verificado o fundo das gavetas. Olhando para a cozinha, vendo mamãe ainda amassando o pão, ela foi até a escada e subiu para o quarto principal. No closet largo e longo, as roupas pretas e cinzentas da mãe ficavam alinhadas na parte da direita. Quase tudo era de lã merina macia ou algodão escovado. Golas olímpicas e cardigans e saias longas e calças macias. Não havia nada de roupas da moda ou chamativas ou caras. Roupas nas quais se esconder. O pensamento veio do nada, deixando a surpresa. Era o tipo de coisa que teria notado antes, se tivesse olhado de verdade. A mãe, contar a história, estava mudando a percepção delas sobre tudo, umas das outras, acima de tudo. Com esse pensamento veio outro. O que, na peça, e também no conto de fadas, havia incomodado tanto mamãe anos atrás. Antes, Meredith sempre assumira que a raiva de sua mãe com a peça de Natal tinha sido dirigida para ela, que ao escolher usar o conto de fadas como peça de Natal, Meredith havia feito algo errado. Mas e se não tivesse sido nada com Meredith ou Nina? E se tivesse sido uma reação ao ver as palavras sendo interpretadas? Ela entrou mais no closet e parou diante das gavetas da mãe. Tinha alguma coisa ali que revelaria sua mãe. Tinha que haver. Que mulher não guardava alguma lembrança escondida de olhares estranhos? Ela puxou a porta até restar apenas uma fresta, por onde viu o quarto e voltou para as gavetas, abrindo a de cima. Roupas de baixo bem dobradas em 3 pilhas, branco, cinza e preto. Meias organizadas em bolas de cores similares. Vários sutiãs preenchiam um canto. Ela deixou os dedos passarem por baixo de tudo, sentindo a madeira macia no fundo da gaveta. A culpa a fez produzir uma careta, mas ela seguiu adiante na segunda e terceira gavetas, com os suéteres e camisas bem dobrados. Ajoelhando, abriu a gaveta de baixo. Lá dentro encontrou pijamas, camisolas e um maiô fora de moda. Nada escondido. Nada mais pessoal do que roupas de baixo. Desapontada e vagamente embaraçada, ela fechou a gaveta. Com um suspiro levantou-se e ficou ali olhando as roupas. Estava tudo perfeitamente arrumado, cada coisa em seu lugar. A única coisa que não se encaixava era um casaco de lã, azul safira, pendurado bem no fundo do closet. Meredith lembrava desse casaco. Tinha visto a mãe usá-lo uma vez, em uma apresentação do Quebra-Nozes, quando ela e Nina eram garotinhas. Papai tinha insistido, rodeando mamãe e beijando-a, e dissera: "Vamos, Ania, só dessa vez." Ela foi até lá e pegou o casaco. Era de casimira azul brilhante, em um estilo clássico dos anos 1940, com ombros largos, cintura marcada em mangas largas com punhos, botões de lucite com entalhes intrincados iam da garganta até a cintura. Meredith o vestiu. O forro de seda era deliciosamente macio. Surpreendentemente serviu muito bem. Vesti-lo a fez imaginar a mãe quando jovem, em vez de velha, como uma menina sorridente que adoraria a sensação da casimira. Mas ela não o adorara, ela raramente usara. Mas também não o jogara fora. E para uma mulher que guardava tão poucas lembranças, era algo estranho para conservar.
a menos que não quisesse ferir os sentimentos de papai. Deveria ter sido bem caro. Ela colocou as mãos nos bolsos e virou para se olhar no espelho de corpo inteiro atrás da porta. Foi quando sentiu alguma coisa escondida, costurada no forro por trás do bolso. Ela tateou, procurando a beirada do compartimento secreto, e trabalhou nele por alguns segundos. Por fim, extraindo uma foto muito maltratada, toda amassada em preto e branco de duas crianças. Meredith olhou para aquilo. A imagem estava levemente desfocada e o papel tão amassado e com veios que era difícil enxergar claramente, mas eram duas crianças com cerca de 3 ou 4 anos de mãos dadas. A princípio, pensou que eram ela e Nina, mas então notou os casacos pesados antiquados e as botas que as crianças vestiam. Virou a foto e encontrou uma palavra escrita em tinta preta em russo. Meredith! Ela ruborizou, sentindo culpa, antes de perceber que era Nina, subindo a escada de forma tão ruidosa quanto um elefante. Meredith abriu a porta do closet. Estou aqui, Nina. Vestindo calça caque, uma camiseta combinando e botas para caminhar, Nina parecia pronta para partir em um safari. Aí está você, eu estava Meredith a segurou pelo braço e a puxou para dentro do closet. Mamãe ainda está na cozinha? Assando pão suficiente para alimentar um país do terceiro mundo. Sim, por quê? Veja o que achei. Meredith disse mostrando a foto. Você andou bisbilhotando? Boa, garota. Eu não achava que você fosse capaz disso. Dê uma olhada. Nina pegou a fotografia, olhou para ela por um longo tempo e então a virou. Depois de olhar rapidamente a palavra, ela virou novamente. Vera e Olga? O coração de Meredith pareceu perder uma batida. Você acha? Não sei dizer se são meninos ou meninas, mas esta aqui meio que parece com a mamãe, você não acha? Honestamente, não sei. O que devemos fazer com isso? Nina pensou a respeito. Deixa aqui por enquanto, vamos levá-la conosco. Mais cedo ou mais tarde perguntamos para a mamãe. Ela vai saber que eu bisbilhotei nas coisas dela. Não, ela vai saber que eu bisbilhotei. Eu sou a jornalista, lembra? Bisbilhotar é o que os jornalistas fazem. E descobri por Daisy que mamãe estava doente quando casou com o papai. Eles acharam que ela morreria. Mamãe? Doente? Ela nunca teve sequer um resfriado. Eu sei, estranho, não é? Agora estou certa quanto ao meu plano, Nina disse. Que plano? Eu conto no jantar. Mamãe precisa ouvir também. Vamos lá. Nina esperou com óbvia impaciência, enquanto Meredith colocava a foto de volta em seu esconderijo e pendurava o casaco no lugar. Juntas foram para baixo. A mãe estava sentada à mesa da cozinha. No balcão havia dúzias de pães, vários sacos do restaurante chinês local. Nina levou a comida chinesa para a mesa, posicionando as caixas de papelão ao redor da garrafa e dos copos de vodka. Posso tomar vinho em vez da vodka? Meredith perguntou. Claro. Nina disse sem prestar muita atenção, servindo 2 doses em vez de 3. Você parece animada, mamãe disse. Como um pequinês quando chega o carteiro. Meredith acrescentou quando a irmã sentou-se do outro lado da mesa. Eu tenho uma surpresa. Nina disse erguendo seu copo. Saúde. O que é? Meredith perguntou. Primeiro nós falamos. Nina disse pegando o bife com brócolis e servindo uma porção em seu prato. Vamos ver. O que mais gosto de fazer é viajar.
Adoro paixão em todos os formatos. E meu namorado quer que a gente se estabeleça. Meredith ficou chocada com a última parte. Era algo tão íntimo. Para sua surpresa, ela decidiu se equiparar. Eu adoro comprar coisas bonitas. Eu costumava sonhar em abrir uma cadeia de lojas de presentes Belle e Notte e meu marido me deixou. Mamãe ergueu o rosto com uma expressão de surpresa, mas não disse nada. Eu não sei o que vai acontecer, Meredith disse por fim. Acho que talvez o amor possa simplesmente dissolver. Não, não pode, a mãe disse. Então, como você aguenta, a mãe disse, até suas mãos estarem sangrando e ainda assim você não larga. Foi assim que você e papai permaneceram felizes por tanto tempo? Nina perguntou. Mamãe pegou a colher para servir o chow mein. Nota da tradutora: prato chinês com macarrão salteado, podendo levar vários vegetais, ovos, carne, camarão ou outros ingredientes. Claro que é disso que estou falando. Sua vez, Nina disse para a mamãe. Meredith poderia ter chutado a irmã. Pela primeira vez estavam conversando de verdade com a mãe, e Nina queria voltar ao jogo. Mamãe olhou para a comida em seu prato. O que mais gosto de fazer é cozinhar. Adoro a sensação de um fogo em uma noite fria e... Ela fez uma pausa. Meredith percebeu que estava se inclinando para a frente. E tenho medo de várias coisas. Ela pegou o garfo e começou a comer. Meredith recuou impressionada. Era impossível imaginar a mãe com medo de alguma coisa, mas ainda assim ela revelara isso, então devia ser verdade. Ela queria perguntar o que a deixa com medo, mas não teve coragem. Está na hora da minha surpresa, Nina disse sorrindo. Nós vamos para o Alasca. Meredith ergueu as sobrancelhas. Nós? Quem? Você, eu e mamãe. Ela tirou 3 passagens do bolso. Em um navio de cruzeiro. Meredith estava chocada demais para dizer qualquer coisa. Sabia que devia protestar, dizer que precisava trabalhar, que os cachorros não podiam ficar sozinhos. Qualquer coisa, mas a verdade é que queria ir. Queria se afastar do pomar e do escritório e da conversa que tivera com Jeff. Daisy poderia cuidar do armazém. Mamãe ergueu os olhos lentamente. Seu rosto estava pálido, os olhos azuis pareciam queimar através da palidez. Você vai me levar ao Alasca? Por quê? Você disse que era seu sonho. Nina disse com simplicidade. Meredith poderia beijá-la. Havia tanta gentileza na voz da irmã. E você também disse, Mary. Mas, mamãe falou balançando a cabeça. Nós precisamos disso, Nina disse, nós 3. Precisamos estar juntas, eu quero que mamãe veja o Alasca. Em troca do resto da história, mamãe disse. Uma pausa desconfortável caiu sobre a mesa. Sim, nós queremos ouvir todo o conto de fadas, mamãe. Mas isso é outra coisa. Eu vi seu rosto quando disse que sempre sonhou em ir ao Alasca. Você sonhou com esta viagem. Deixe que Meredith e eu a levemos. Mamãe levantou e foi até as portas francesas da sala de jantar. Ali, olhou para o jardim de inverno, que agora estava todo florido. Quando partimos? Na manhã seguinte, Nina estava parada junto da cerca com a câmera nas mãos, observando os trabalhadores entrarem na propriedade. Mulheres foram para o barracão, onde empacotariam maçãs do estoque frio para serem enviadas para o mundo todo.
Em alguns meses, Nina sabia, elas estariam ocupadas, separando o produto da colheita segundo a qualidade. Ao longo das fileiras, trabalhadores em jeans desbotados, muitos com cabelos negros, subiam e desciam nas escadas sob os galhos, embrulhando com cuidado as maçãs incipientes para protegê-las de insetos e dos elementos. Ela estava a ponto de voltar para dentro de casa quando um carro azul, sujo, parou diante da garagem. A porta do motorista abriu. Tudo o que Nina viu foi o cabelo negro com estrias prateadas e começou a correr até ele. Dani! Ela gritou, lançando-se nos braços dele com tanta força que ele deu 2 passos para trás e colidiu com o carro, mas ainda assim a segurou. Você não é uma mulher fácil de encontrar, Nina Whitson. Sorrindo, ela o pegou pela mão. Você conseguiu. Venha, deixe-me mostrar o lugar para você. Com um orgulho inesperado, ela mostrou para ele o pomar que o pai amara. De vez em quando, contava lembranças do passado, mas principalmente falou-lhe sobre a história que a mãe estava contando. Por fim, ela disse: Por que você está aqui? Ele sorriu para ela. Vamos antes cuidar de outras coisas. Onde fica seu quarto? No 2º andar. Droga, ele disse, você vai me fazer trabalhar para valer. Eu vou fazer valer a pena, prometo. Ela disse beijando a orelha dele. Ele a carregou a escada acima até o quarto de infância dela. Animadora de torcida, é? Ele disse olhando para o pompom vermelho e branco empoeirado, largado em um canto. Como é que nunca fiquei sabendo disso? Ela começou a desabotoar a camisa dele. As mãos dela estavam frenéticas enquanto o despiam. Sentia-se em chamas com o desejo por ele. Não havia outro jeito de descrever. Depois ele girou, apoiando o corpo em um cotovelo e olhou para ela. O rosto dele estava profundamente bronzeado e marcado, as rugas nos olhos, como pequenos cortes brancos de faca. O cabelo havia levantado voo enquanto fazia um amor, transformado em dúzias de asas negras cacheadas. Ele sorria. Mas havia algo contido ali, e a expressão dos olhos era quase de tristeza. Você perguntou por que estou aqui. Dê a uma garota uma chance de respirar, está bem? Você está respirando, ele disse calmamente. Com essas 3 palavras e a expressão nos olhos dele, ela entendeu tudo. Certo. Ela disse e dessa vez teve que se forçar a olhar para ele. Por que está aqui? Eu estava em Atlanta, de lá é só um pulinho. Atlanta? Ela disse, mas sabia o que ficava em Atlanta. Todo jornalista sabia. CNN. Eles me ofereceram meu próprio programa. Histórias pelo mundo contadas com profundidade. Ele sorriu. Estou cansado, Nins. Estive vagando pelo mundo durante décadas. Minha perna ruim dói o tempo todo. Estou cansado de me manter, de tentar me manter no nível do pessoal de 20 anos. Mas, acima de tudo, estou cansado de estar sempre tão sozinho. Eu não me importaria de andar pelo mundo se tivesse um lugar para onde voltar. Parabéns, ela disse de forma neutra. Case comigo, ele disse. E a sinceridade nos olhos azuis dele a fizeram querer chorar. Ela pensou de forma absurda, eu devia ter tirado mais fotos dele. Se eu responder sim, ela disse tocando o rosto dele, sentindo a nada familiar maciez da face. Você vai esquecer a CNN e ficar na África comigo? Ou talvez possamos ir para o Oriente Médio ou para a Malásia. Eu poderia dizer em uma sexta-feira, eu quero uma boa comida tailandesa. E nós subiríamos em um avião. Já fizemos isso tudo, amor.
E o que eu faria em Atlanta? Aprenderia a fazer a torta de pêssego perfeita e receberia você em casa com um copo de uísque? Qual é, Nins? Eu sei quem você é. Sabe mesmo? Nina sentiu como se subitamente estivesse caindo. O estômago doía, os olhos ardiam. Como poderia dizer sim? Como poderia dizer não? Ela amava esse homem. Disse estava certa, mas e o resto? Estabelecer-se. Uma casa na cidade ou um lugar nos subúrbios. Um endereço permanente. Como poderia lidar com isso? A única vida que sempre quisera era a que tinha agora. Ela simplesmente não podia criar raízes. E isso era para homens como seu pai e mulheres como sua irmã, que gostavam que o chão onde pisavam fosse plano. E se Dani realmente amasse Nina, ele saberia disso. Venha para Atlanta comigo no fim de semana. Vamos conversar com algumas pessoas, ver o que há disponível para você. Você é uma fotojornalista de renome mundial, poxa vida. Eles vão rastejar, implorando para lhe darem um trabalho. Vamos, amor, nos dê uma chance. Eu vou para o Alasca com a mãe Meredith. Eu trago você de volta para a viagem, eu juro. Mas o conto de fadas, eu tenho que fazer mais pesquisas. Não posso simplesmente abandonar a história. Talvez em 2 semanas, quando tudo terminar. Dani se afastou dela. Sempre haverá outra história para ir atrás, não é, Nins? Isso não é justo. Estamos falando da história de minha família, da promessa que fiz para meu pai. Você não pode me pedir para abandonar isso. E foi isso que pedi? Você sabe o que eu estou querendo dizer. Porque acho que eu a pedi em casamento e não ouvi uma resposta. Preciso de mais tempo. Ele se inclinou e a beijou. Desta vez foi um beijo lento, macio e triste. E quando ele a tomou nos braços, ela descobriu algo novo, algo que não sabia antes. Sexo podia significar muitas coisas. Uma delas era um adeus. Meredith não saía de férias sem Jeff e as meninas havia muito tempo. Enquanto fazia e refazia a mala, descobriu seu entusiasmo com a viagem, crescendo como uma bola de neve. Sempre quisera ir ao Alasca. Então, por que nunca tinha ido? A pergunta, quando lhe ocorreu, a fez parar de arrumar a bagagem. Ela olhou para a mala aberta sobre a cama, mas, em vez de ver a malha branca bem dobrada, o que viu foi a paisagem branca de sua própria vida. Era sempre ela quem organizava as férias da família, mas sempre deixava que um dos outros escolhesse o destino. Gillian quisera conhecer o Grand Canyon, então tinham ido acampar lá no verão. Maddie sempre fora uma chick girl, e 2 férias da família no Havaí haviam cimentado este apelido. E Jeff adorava esquiar, então iam ao Sun Valley todos os anos, mas nunca tinham ido para o norte, até o Alasca. Por que não? Porque Meredith sempre estivera tão pronta a pôr de lado sua própria felicidade. Ela pensara que haveria tempo para estas escolhas depois, que se pusesse as crianças na frente durante 19 anos, depois poderia mudar o curso e ser aquela que importava. Tão fácil quanto mudar de faixa em uma avenida. Mas não havia sido assim, pelo menos não para ela. Havia perdido demais de si mesma criando as filhas para simplesmente voltar a ser quem era antes.
Olhando ao redor por seu quarto, havia lembranças por todos os lados, pedaços da vida que vivera, fotos da família, projetos de arte que as meninas realizaram ao longo dos anos, souvenirs que ela e Jeff compraram juntos. Ali, junto da cama, estava uma fotografia que ela via todo dia da vida. E ainda assim, jamais observara de verdade em anos. Na foto, ela e Jeff estavam jovens, crianças na verdade. Um casal recém-casado com uma menininha careca, de olhos brilhantes entre eles. O cabelo de Jeff estava comprido e loiro da cor do trigo, soprado pelo vento sobre o rosto bronzeado. E o sorriso no rosto dele era de tirar o fôlego, com toda a sua honestidade. Ela é nós. Ele havia dito para Meredith naquele dia, tantos anos atrás, enquanto seguravam a filha, Gillian, entre eles. O melhor de nós. E subitamente o pensamento de perdê-lo era mais do que podia suportar. Ela pegou a chave do carro e foi até o trabalho dele, mas chegando lá, quando olhou para ele, percebeu que tinha um medo igual de perder a si mesma. Eu queria lembrar você de que vamos partir amanhã. Ela disse depois do que deve ter sido o silêncio mais longo do mundo. Eu sei disso. Você vai ficar na casa, não é? As meninas vão ligar para você todo dia, eu acho. Elas têm certeza de que você não pode sobreviver sem mim. E você acha que elas estão erradas? Ele estava próximo, tão próximo, que ela poderia tocá-lo com um esforço mínimo. De súbito teve vontade de fazer isso, mas se controlou. E estão? Quando você voltar para casa, nós conversamos. E se... As palavras escaparam de sua boca antes que ela sequer percebesse que diria alguma coisa. E se o quê? E se mesmo quando voltar eu não souber o que dizer, ela disse por fim. Depois de 20 anos? Passou tão depressa. É uma pergunta, Mary. Você me ama? Uma pergunta. Como era possível que toda a sua vida adulta afunilasse nisso? À medida que o silêncio se expandia, ele pegou uma foto emoldurada sobre a mesa. Isso é para você, ele disse. Ela olhou para a foto, sentindo as lágrimas surgindo. Era a fotografia do casamento deles. Ele a mantivera na mesa de trabalho por todos esses anos. Você não quer mais que fique na sua mesa? Não é por isso que estou dando para você. Ele tocou o rosto dela com uma gentileza que de alguma forma comunicou mais do que 20 anos de vida em comum, de conhecer um ao outro, de paixão e amor, e dos desapontamentos que vêm com as duas coisas, e ela soube que ele lhe dera a foto para que se lembrasse disso. Ela ergueu os olhos para ele. Eu nunca contei para você que queria ir ao Alasca. Acho que teve muitas coisas que eu não disse. Ela podia ver, pela forma como ele a olhava, que entendia, e subitamente lembrou-se de como ele a conhecia bem. Ele estivera ao seu lado ao longo da graduação, do nascimento das filhas e da morte do pai. Ele fora a testemunha primária da maior parte de sua vida. Quando havia parado de falar com ele sobre seus sonhos? E por quê? Eu queria que você tivesse dito. Sim, eu também. As palavras importam, eu acho, ele disse por fim. Talvez seu pai soubesse disso o tempo todo. Meredith assentiu. Como era possível que sua vida inteira fosse destilada nesta verdade tão simples? As palavras importam.
Sua vida fora definida por coisas ditas e não ditas. E agora, seu casamento era ameaçado pelo silêncio. Ela não é quem nós pensávamos que fosse Jeff. Minha mãe, quero dizer. Às vezes, quando ela está nos contando a história, é como, eu não sei, ela se converte em outra mulher. Eu quase tenho medo de descobrir a verdade, mas não posso parar. Tenho que saber quem ela é. Talvez depois eu consiga saber quem eu sou. Ele assentiu e se aproximou. Inclinando-se, ele a beijou no rosto. Boa viagem, Mary. Espero que encontre o que está procurando.